Olá, meu nome é Anete Guimarães e vamos discutir mudança. Qual o primeiro passo para mudar alguma coisa? O que eu vou responder é muito óbvio. Mas entenda que às vezes o que nos falta é o óbvio. É alguma coisa que realmente seja a peça principal. Então, o que é necessário para mudar uma situação problemática? Primeiro passo, admitir que tem um problema. Porque se você não tem um problema, vai mudar o quê? Então, quando nós não admitimos que temos um problema, quando não avaliamos nossa vida nos seus pontos negativos, quando não reciclamos os nossos passos, quando não verificamos se a rota está correta e vamos apenas seguindo, nós não mudamos o rumo e com certeza chegaremos aonde não queremos ir. Então, o primeiro passo para mudar alguma coisa é admitir que tem um problema. Porque no momento em que você admite ter um problema, você abriu o primeiro passo para uma palavra mágica chamada solução. Porque a solução só vem de problemas. Então, quando alguma coisa errada acontece e você fica procurando um culpado, quando você fica procurando uma causa, um motivo, e não foca no problema exatamente o que realmente aconteceu, você não vai para a parte mais importante da situação. Qual solução devo dar a esse problema? Então, quando você admite que tem um problema, objetivamente, tá? A situação, os fatos, e não quem você acha que causou o fato, ou por que o fato aconteceu, qual a história dele, você está gastando energia inutilmente. Então, o que realmente aconteceu? E o que devo fazer para mudar? Então, o primeiro passo é admitir que tem um problema. Pronto, você deu o primeiro passo. Minha vida não é o que eu gostaria que fosse. Eu não estou vivendo aquilo que eu quero para mim. Não estou satisfeito. E aí você vai. E aí define exatamente o problema. Quanto mais objetivo, quanto mais você focar a sua atenção, mais facilmente você pode ir para o segundo passo. Uma vez que você admitiu um problema, qual seria a solução para este problema? Bom, qualquer solução começa com algumas decisões. E todas as decisões que você deve tomar começam com um pensamento. Então, pensar sobre o problema e pensar sobre o que acontecerá se fizer isso ou aquilo. Ou seja, não existe uma solução que não passe por pensar a respeito do assunto. Então, não existe solução pronta ou mágica, porque se for o caso, você vai jogar a solução do seu problema na mão de outra pessoa. Mas lembre bem, se você deixar a solução do seu problema na mão de outra pessoa, as consequências serão para você. E podem não ser aquelas que você gostaria. Por quê? Porque, obviamente, pessoas diferentes pensam de maneira diferente, sentem de maneira diferente e têm prioridades diferentes. A prioridade de cada pessoa, normalmente, é a si mesmo ou seus próximos. Então, se você joga a solução dos seus problemas na mão de outra pessoa, você terá que lidar com as consequências. E pode ser que outra pessoa tenha resolvido fazer algo assim ou assado. Mas não se esqueça que a decisão foi sua. Você decidiu seguir os passos ou os sonhos
de outra pessoa. Mas, impreterivelmente, inevitavelmente, a consequência será somente sua. Bom, diante desses fatos, como eu posso mudar minha situação? Pensando sobre isso. Olha, parece meio simplista. Eu já pensei sobre isso. Você realmente pensou sobre a sua situação? Você realmente analisou a sua vida? Não? Eu poderia dizer alguma coisa e você dizia, isso é autoajuda, eu já ouvi pessoas falarem sobre isso. Eu vou dizer isso de maneira um pouco diferente. Eu vou falar sobre neurologia do hábito. Peraí, vocês vêm com um negócio incompreensível para a gente fazer a relação, uma relação factual. O cérebro é uma máquina fantástica, muito eficiente, e ele tem um sistema que permite que essa eficiência seja maximizada. Chama-se compartimentalização ou automatismo cerebral. É mais ou menos assim. Nós temos áreas, tá, nobres do nosso processamento que consomem uma quantidade muito grande de energia, porque ela lida com dados complexos e principalmente com projeções futuras. O que é isso? É coisas que ainda não aconteceram, ou seja, probabilidade. Probabilidade é um negócio que consome muito, porque são muitas probabilidades, muitos dados para serem computados, para que você dê uma projeção sobre o que vai acontecer no futuro. Ou seja, o futuro consome muita energia. Diante disso, o cérebro, para aumentar a sua eficiência, ele faz o seguinte: quando você repete alguma coisa muitas vezes, o cérebro entende que esta é uma rotina estabelecida. Quanto maior o número de repetições, mais ele entende que isso é algo que será feito muitas vezes. O que ele faz? Bom, se isso foi repetido da mesma maneira muitas e muitas vezes, então você não precisa mais pensar sobre isso. Não precisa mais gastar tanta energia. Não precisa um grande nível de processamento. Vamos automatizar isso. E aí o cérebro transforma isso numa rotina. É mais ou menos um programa rodando em off. Você não precisa carregar ele na memória principal. Você deixa ele em off. Por quê? Porque você vai fazer mesmo. Não precisa mais pensar no assunto. E assim ele ganha eficiência e você libera o processamento principal para coisas mais importantes, essenciais. Por isso, algumas coisas que você repetiu muito, você nem pensa. Por exemplo, quando você acorda de manhã, qual a primeira coisa que você faz? Você pode pensar, só quando você tenta fazer é que você percebe. Ou seja, sumiu da sua mente. Algumas coisas que você repete e que não tem nenhuma consciência. O nome disso é automatismo cerebral. Mas o segredo do automatismo cerebral é a repetição. Então, quando você repete um pensamento muitas vezes, ele vira uma programação mental. Quando você repete um procedimento muitas vezes, ele vira uma rotina física. Quando você repete um pensamento, um ato e uma resposta, você criou uma rotina complexa, mas uma rotina. Peraí, então você deve estar cheio de rotinas pré-programadas sobre as quais você não tem nenhuma consciência. E elas estão rodando em off. Diante disso, você faz muitas coisas que não pensa, nem tem consciência. Mas, infelizmente, são coisas que têm muito impacto no jeito com que você se sente. Feliz ou triste, realizado ou não. E quando você pensa? Não pensa. Como assim não pensa? Você foi programado a não pensar. Eu falei no vídeo anterior sobre adestramento, lembra? Se todo mundo resolver pensar, vai ser uma revolução muito intensa. Muitas pessoas deixarão de fazer coisas que agradam outras pessoas para fazer coisas que agradam ela mesma. E interessa ao poder despótico que você agrade a si mesmo? De maneira nenhuma. Porque se você agradar a si mesmo, não vai mais agradar a eles, não é verdade? Então, pensamento autônomo e individual é inaceitável. Porque, afinal, você não tem a menor condição disso. Você é muito
Peraí, como assim? Essas coisas foram implantadas. Lembra? Repetição. O segredo da repetição é a repetição. É o adestramento, lembra? Repetir. O cachorro dá recompensa, repete, recompensa, repete. Quando ele sai da rotina, você castiga. Então, reforça o positivo e o negativo. Ou seja, se você fizer o certo, você ganha recompensa. Se fizer o errado, você ganha um castigo. E repete, 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 até que você está adestrado. O problema é que nós não somos cães. Nós somos seres humanos e nós temos uma complexidade que faz parte da nossa própria existência. E essa complexidade não se conforma. Mesmo seguindo o adestramento, mesmo tendo até as recompensas, não é a sua recompensa. Nós somos indivíduos. Indivíduos muito sociáveis, é verdade, mas indivíduos. Nossa experiência intelectual é individual. Penso, logo existo. E o outro faz parte do meu universo. E é assim para cada uma das pessoas. Por isso nós crescemos com os embates, mas o crescimento é pessoal. Nós não podemos passar para o outro a nossa felicidade. Nós podemos mostrar o caminho, nós podemos dizer, como por exemplo, você não pode obrigar seu filho a estudar. Se você descobriu uma maneira, explica para mim, mas não pode. É uma decisão dele. Você pode ameaçar, você pode mostrar o caminho. Lembra, você leva o cavalo até o bebedouro, mas não pode obrigá-lo a beber. Então, é a sua decisão. E nesse momento, não interessa que você tome uma decisão que seja para atender a você mesmo. Diante disso, muitas programações em off estão rodando na sua mente nesse momento e que impedem você até de pensar sobre mudar isso. Peraí, e como eu faço para mudar isso? É simples. Eu vou falar para você uma coisa que as pessoas falam, auto-hipnose. Ah, já começou com a coisa mística? Não, não é coisa mística. Eu não vou falar de auto-hipnose, vou falar sobre o cérebro. Lembra que eu disse que o segredo da automatização cerebral é a repetição? Se você repetir alguma coisa, muitas vezes o cérebro entende que isto é um programa importante. E se você repetir muitas vezes, ele começa a priorizar. Por quê? Porque rotinas essenciais são importantes para a sua sobrevivência. Então, eu vou lhe dar uma rotina mental muito útil. E que, como ela não está ligada a nada perigoso, possivelmente não é ameaçadora e não vai conflitar com nenhuma programação anterior. Eu já falei anteriormente em palestras, mas eu vou repetir para você, tá? Vamos lá. O automatismo cerebral, ou seja, as coisas que você foi exposto muitas e muitas vezes ao longo da sua vida, predispõe o cérebro a entender determinadas entonações de voz, determinadas palavras como coisas importantes. Então, às vezes, o que você diz é uma coisa, mas como diz dá uma dimensão diferente a essa coisa. Então, muita da nossa comunicação é não verbal. A postura, o tom de voz, falam muito mais do que as palavras que você pronuncia. É uma coisa que nós aprendemos instintivamente com a nossa convivência social. Então, alguns pesquisadores chegam a afirmar que 75% da comunicação é não verbal. Por exemplo, você foi assistir uma aula. O professor falou tudo certinho, não errou uma vírgula. Mas você não sentiu firmeza. Ele não me passou convicção. Como é que você sabe se ele não errou nada? É porque o tom de voz, a entonação, o gestual não combinava. Então alguma coisa soou erradamente para você, porque muito desse aprendizado é inconsciente. Então, nessa rotina que você vai introduzir à sua vida, é importantíssimo você dar a entonação correta, a intensidade certa para que ela funcione. Então, eu vou lhe dizer algumas palavras e nós já falamos em outros vídeos sobre o poder das palavras. E o poder que essas palavras têm vem do automatismo cerebral, porque são palavras que você ouviu muitas e muitas vezes nesse contexto específico e tornou a elas como se fosse o botão que você aperta para dar o start. Então, uma frase,
Você pode mudar as palavras para algo que te agrade mais, mas a entonação tem que ser firme. Tem que passar convicção. E tem que ser uma entonação de poder, firme e forte. Como se você tivesse total convicção no que você vai dizer. Então você vai escolher um momento em que você esteja muito relaxado. Nenhuma preocupação, nada acontecendo. Por isso eu sugiro que seja um momento em que você acorda. Você acabou de despertar, ainda não está entrosado na realidade, está numa fase que tem uma explicação neurológica que eu não vou dar aqui agora, mas você pode ver num outro vídeo. Então, nesse momento em que você acabou de acordar, ainda não está totalmente integrado na percepção espacial externa, ou seja, é como se tudo tivesse meio frouxo dentro de você. E você vai dizer, mas peraí, eu já acordo alerta. Então acorda antes. O importante é você ter isso. E eu não sinto assim, então treine para conseguir. Faça um relaxamento, não importa. Você precisa desse estado de relaxamento, de desconexão. E nesse momento, você vai afirmar convictamente: reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Você precisa de um tom de voz. Você precisa, eu não consigo, não tem, não adianta. Então, pede para alguém fazer para você. Alguém que você confie muito, alguém que seja uma figura de autoridade, não importa. Se ajudar, faça isso. E repita, neste momento, como se fosse um ritual religioso de profunda unção. Reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Fale como se acreditasse profundamente. É o papel da sua vida. Se você fizer certo, você será a protagonista e ganhará uma fortuna incalculável. E realizará. E repita, repita. Repita. Por quê? É um ritual mágico mesmo? Não, querida, porque eu expliquei, eu expliquei. É a maneira como o cérebro funciona, chama-se automatismo cerebral. Envolve os gânglios basais, que é tornar um procedimento algo automático, para que ele continue rodando em qualquer momento, mesmo que você não tenha consciência. Então, se você começar a repetir nessa entonação, repete, 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 vai chegar um momento em que se tornará um programa mental. E como você repetiu muitas vezes e colocou bastante força nessa repetição, o cérebro entende que é uma programação prevalente. Então, é o que vai funcionar. Certo? E o que vai acontecer? Nada. O programa está rodando. Quando você der o comando adequado, vai funcionar. Lembra? O que é um programa? Programa é algo que você carregou na memória do seu computador. Mas ele só vai funcionar quando você ativar, der o start, ou pediram o que você quer que ele faça. Então, você colocou um programa em funcionamento no seu cérebro. E ele vai funcionar para quê? Vamos lá, olha o que você pediu. Eu quero ter consciência do que estou pensando. Isso, é isso. Você quer ter consciência do que você está pensando. Mas você deu um programa extra. Então, além de ter consciência do que você está pensando, você está dizendo que quer escolher se vai ou não seguir este programa. Você acabou de botar um programa para poder mudar o programa? Foi. Olha que coisa incrível. Você acabou de ativar um programa no cérebro para mudar sua programação. Como assim? Lembra? Qual é o primeiro passo da mudança? É admitir que tem um problema. No momento em que você implementou essa programação, você vai saber qual é o seu problema. E quando a gente sabe qual é o problema, é meio caminho andado para mudar isso. Então, digamos que você implementou esse programa de maneira produtiva, de maneira eficiente. O que é que vai acontecer? Ok, então você fez isso ao longo do tempo que você achar necessário, mas não menos do que 21 vezes. Peraí, porque é um número mágico? Não,
para a gente ter muita certeza. E aí, você agora quer melhorar sua vida. Então diga, o que você acha que faria muita diferença para você, que te faria mais feliz? Estudar para um concurso, ou passar numa prova, aprender inglês, viajar para Paris, não interessa. É o seu sonho, lembre-se. Então só serve o seu. E não o sonho daquela artista famosa que disse que tudo... Não, porque aquele era o sonho dela. Era a coisa que ela queria. Você tem que descobrir qual é o seu. Então, o que é que eu preciso para ser feliz? Comece com coisas simples. Então, eu vou andar pelo bairro. Então, no momento em que você disser, eu vou andar pelo bairro, você vai ativar essa nova programação. Como assim? Eu vou andar pelo bairro. E você ativa, lembra? Reconheço meus pensamentos e escolho aqueles que me fortalecem. Vai ser ativado. Por quê? Porque alguns pensamentos, lembra aqueles programas em off que rodam? Estão ativos. E aquela programação serve para expô-los. Então, no momento que você disser, vou prestar concurso, você vai ouvir o pensamento. Não vai conseguir. Não adianta. Você não tem capacidade. Você não pode. E o mais incrível é que algumas coisas muito estranhas às vezes acontecem. Você pode ouvir essa voz que diz, você não vai conseguir. E ela tem a voz do seu pai. Ou como uma jovem que entrou em contato comigo que disse, ouvi a voz do meu ex-marido. Pensei que ele tinha morrido e estava me assombrando. É engraçado? Só que não. Por quê? Porque aquela fala entrou na sua mente. Foi repetida muitas vezes. Você não reagiu, acreditou e ela passou a rodar. E aí você nem consegue pensar. Como assim? Toda vez que você pensa em mudar alguma coisa, aquela voz começa a soar e para não sofrer você para e nem pensa. Lembre que para mudar alguma coisa você precisa pensar. Se você não consegue pensar, não muda. Quando você ativou essa programação nova, você pediu para tomar consciência desses pensamentos. E aí? Tomou. Pode ser uma única voz ou pode ser várias. Pode ser sua professora do primário, pode ser um colega, alguém que você considerou importante e que repetiu muitas vezes. Não adianta, não pode, não consegue, nunca vai a lugar nenhum. E tudo isso roda todas as vezes que você pensa em mudar. Mas espera aí, por que isso acontece? Lembra que eu falei sobre adestramento? Interessa que você siga seus próprios sonhos? Interessa que você assuma o protagonismo da sua vida? Interessa que você faça o que realmente te agrada? Que você não sirva aos sonhos de outra pessoa, mas aos seus? Então, esse é um dos motivos. Então, eles programam para que você seja um soldadinho. Tem uma música do Pink Floyd, que é muito forte, porque ela fala exatamente sobre soldados adestrados para atender o sonho de outra pessoa. Você é aquele que segue a moda ou aquele que faz a moda? Faz muita diferença. Por quê? Porque quando você se esforça loucamente para seguir a moda, de onde veio isso? Será que você se adapta a isso? Será que é isso que você quer para você? Então, quando você colocou essa programação em andamento, você vai ouvir esses programas internos, essas vozes diferentes. Mas a voz pode ser a sua mesmo, quando você se convenceu que essas coisas eram verdadeiras. Então, toda vez que você pensa em mudar, essas programações são ativas. E como você pediu para saber e escolher, para você escolher, você precisa o quê? Ter opção. Então, o cérebro respondeu ao seu comando da seguinte maneira. Se você quer escolher, então escuta. E aí você escolhe, sigo ou não essa ordem mental, essa programação pré-existente. Deu para entender? Então essa programação que você introduziu
não é antagonista à outra, por isso que elas podem correr paralelamente. É uma questão de lógica. E aí, quando ela funciona, você passa a saber o que é que está rolando. E uma vez que você tem essa opção, você pode escolher seguir a programação anterior ou mudar tudo. Porque mudar tudo é uma decisão. E uma decisão só pode existir se você tiver consciência do que está acontecendo. Conhece-te a ti mesmo. Então, comece. Agora, enquanto é hoje, a mudar essa programação. Então, toda vez, não adianta, não pode, não vai conseguir. Você não serve para nada. Você nunca. Isso está dentro de você, não vem de fora. Não interessa como foi que entrou. Você está alimentando, você está fazendo crescer. E é sua tarefa mudar isso, se é que você quer sucesso. Então, você vai tomar consciência da programação. Obrigada pela informação, mas sou muito inteligente. Sou muito capaz. Eu consigo. Eu sou forte. Eu escolho. Eu posso. Eu caminho. Eu vou chegar lá. Eu vou conseguir. Eu sempre consigo. Eu sou muito mais do que imaginei. Eu posso. Eu consigo. Tudo posso. Sou forte. Sucesso e muita paz. Olá! No momento em que você está assistindo essa série, nós somos 160 mil inscritos, graças a você. Porque você gosta do nosso conteúdo, porque você se interessa. Mas se você conseguir 6 amigos para se inscrever, nós podemos nos tornar 1 milhão. E com isso, terá muito mais relevância e alcançará um número muito maior de pessoas que talvez se beneficiem desse conteúdo tanto quanto você. Por isso, vamos começar. Arrume os amigos, se inscreva no canal e vamos caminhar para 1 milhão de inscritos e trabalhar ainda mais para que a informação flua, para que a informação beneficie você, para que nós possamos crescer. Muita paz!